conhecida que já está aqui, quanto mais de pessoas que eu não conheço, que vou ficar muito feliz de estar conhecendo. Gostaria de que vocês colocassem no chat aí, alguns já colocaram, né? Santa Catarina, Rio de Janeiro, onde mais estão espalhados pelo Brasil ou no Rio Grande do Sul. Quem mais quiser compartilhar com a gente aí, o Flávio lá do Ceará, né? Maravilhoso, né, Flávio? Se eu lembrar, vou usar o exemplo de Sobral durante a minha fala aí, ó. Pato Branco, no Paraná, tem os parentes lá perto de Pato Branco, Santa Clara, Juricaba, maravilha. Juricaba, Fortaleza, maravilha. É ótimo, assim, a gente unir esse Brasil em pautas e conversas que, na minha opinião, é muito produtiva e muito válida, né? Mas, bem, gente, mais um Rio de Janeiro. A provocação, então, é a gente conversar um pouquinho a partir da luz da comunicação não violenta, né? Na lógica da escutativa, a empatia e a expressão autêntica, né? Eu vou explicar um pouquinho quem eu sou, né? Acho que é válido para vocês também entender o meu lugar de fala aqui, né? A minha experiência, da onde que vem as coisas que eu falo. Mas aí são mais de 10 anos de uma jornada aí de comunicação não violenta, metodologias de cocriação e coisas nessa perspectiva, né? Bom, gente, eu sou engenheiro de formação, tá? E o pessoal brinca aqui, fala que eu sou engenheiro que chora, né? Então não tenho coração gelado. E dentro da engenharia de produção, eu cresci dentro da indústria, né? Talvez o pessoal vai dizer que não tem nada a ver. Cresci trabalhando com indicadores, gestão de processos, planejamento estratégico, né? Depois fiz um mestrado em planejamento estratégico regional e atuo até hoje nessa lógica e gosto muito dessa perspectiva, né? Mas eu sempre tive uma veia social bastante forte, onde desde criança, junto com meu pai e com a minha mãe, a gente cresceu dentro de comunidades carentes, né? Tá fazendo projetos sociais. E essa carreira de engenheiro foi me conduzindo em uma perspectiva mais tradicional, né? E me distanciando dessa lógica social, me distanciando em partes, né? Que eu sempre estive ancorado e engajado em algum projeto de alguma forma. Mas há 14 anos atrás, eu cursei o Art of Hosting, a convite de um amigo, né? Art of Hosting é a arte de anfitriar conversas significativas, uma metodologia de cocriação, né? E fui para lá sem saber o que era e me apaixonei, né? Eu até escrevi um texto na época dizendo que foi pular no rio e começar a remar a favor da corrente, não mais contra, né? E ali eu me reconectei nessa perspectiva social, humanística, né? E ali no Art of Hosting eu conheci a comunicação não violenta, né? A Juliana Blake, que é uma psicóloga do Paraná, ela estava junto nesse Art of Hosting, ela que me apresentou a comunicação não violenta, e foi amor à primeira vista, como eu falo, né? Eu saí lá do Art of Hosting, fui atrás do Dominic Barter, fui fazer imersões com ele, fui atrás de materiais e de forma bastante autônoma, assim, eu fui aprendendo sobre a comunicação não violenta, me aperfeiçoando, e desde então nunca mais parei de trabalhar na lógica da comunicação não violenta, né? A CNV desencadeou uma série de outras qualificações também, então eu fui cursar o Gaia Education, um programa da Unesco para gestão para sustentabilidade, né, que traz o ser humano no centro do processo. Fui cursar a biomimética, fiz o Think Environment, que é um ambiente de pensamento, né, que está relacionado à qualidade das coisas que a gente faz, está relacionado à qualidade do pensamento antes de fazer, né, que você sempre pensa antes de fazer alguma coisa, então se você pensar com mais qualidade, você vai executar com mais qualidade. Fiz o Dragon Dreaming, então foi uma enxurrada, assim, eu brinco que é um monte de curso com nome difícil e que todos trazem o ser humano no centro do processo, né? Esse é o grande resumo. E a partir disso, então, eu fui cada vez mais trabalhando nessa lógica, nessa área, né? Eu adoro a minha formação na área de engenharia, então não podia abandonar, então eu vivia um conflito interno de entender como eu sigo a minha carreira de engenharia e sigo essa carreira humanística, né? Tipo, como se o engenheiro não pudesse ser humano. E aí eu consegui construir esse conceito de que dá para ser as duas coisas, e hoje, felizmente, nas empresas que eu atuo e trabalho, levo a comunicação não violenta, e agora mais do que nunca com a NR1, né? A nova legislação de saúde emocional,
e cuidado leva de vez a Regina também trabalha na engenharia, ela sabe bem o que a gente passa, né? Vai de vez para dentro das empresas essa questão da saúde mental, que eu até tenho material para mostrar para vocês aqui, né? Então, hoje, de novo, né, eu atuo como diretor na agência de desenvolvimento aqui na região do Vale do Taquari, nessa lógica de pensar projetos estratégicos para o desenvolvimento territorial. Ao mesmo tempo, trabalho junto com o Sérgio Santos, que está aqui no Presídio Estadual de Lajeado, com projetos de qualificação de violência de gênero, a comunicação não violenta dentro do presídio, né? Somado à justiça restaurativa também, nessa perspectiva ao longo do caminho que eu conheci em função do Pacto pela Paz, né, de Lajeado, o Sérgio, o Samuel, que a gente trabalha junto. E então consigo cruzar as coisas de um modo bastante interessante, e esse cruzamento, esse aprendizado de como cruzar veio de um curso que eu fiz com o Capra de visão sistêmica, né, Fish of Capra, eu cursei visão sistêmica de uma bolsa que eu recebi após participar do Economia Francesco, um evento organizado pelo Papa Francisco para discutir novos modelos econômicos mundiais em 2022 na Itália, que foi uma experiência, assim, inigualável, né, sensacional, em uma lógica de pensar as instituições, e já até ancorando na expressão autêntica aqui, reancorar as instituições nos seus propósitos, né, sendo que toda a formação, e aí eu já vou introduzindo o conteúdo aqui, tá, gente? Uma vez que a gente entende que toda a formação da sociedade ela está relacionada a instituições, a uma democracia construída para atender às necessidades das pessoas, o que a gente vê hoje em dia são instituições que não conseguem mais dar conta de atender às necessidades das pessoas, né? E aí há um princípio de transformação e mudança que o ser humano é muito preso e não gosta de fazer, né? De que a gente quer que tudo mude, desde que no meu setor nada mude, né? Então a gente fica ali preso, vendo uma necessidade de mudança e não consegue conduzir esse processo de mudança, né? E para mim isso está 100% relacionado a uma perspectiva da comunicação não violenta, nesta lógica da expressão autêntica. Que a expressão autêntica ela só vai acontecer quando você tem a construção de um ambiente de segurança, né? Então, as pessoas só vão conseguir demonstrar a sua autenticidade em um ambiente de segurança. Então, eu que trabalho muito com consultoria, quando eu vou para dentro da empresa, na iniciativa privada, ou quando eu vou para dentro do poder público, a gente enxerga a mesma perspectiva, né? De, por exemplo, você ir para uma reunião e o superior, o secretário dentro do poder público, né, um chefe de departamento ou um líder, um chefe dentro da indústria, ele vai trazer uma série de provocações na reunião e todos os subordinados vão concordar por uma dificuldade de ter confiança de como vai ser aceita a sua ideia. Então, é melhor eu concordar com o meu superior, porque se der errado foi culpa dele, e se der certo eu apoiei. Eu não tenho risco, né? Não vou correr o risco aqui de dar uma ideia que as pessoas podem julgar não adequada e eu ainda sofrer com piadinha e coisas nesse sentido, né? Então, hoje a gente vê uma sociedade totalmente cheia de instituições que não conseguem mais cumprir o seu papel porque a gente teve uma transformação social, né? E isso eu preciso ancorar na lógica da tecnologia também, uma vez que até 30 anos atrás você tinha um processo de transformação tecnológica e social mais lenta, né? Então a Margaret Whitley vai abordar muito isso, de que conforme a gente tinha essas transformações sociais, as gerações iam passando, as pessoas iam morrendo efetivamente, e a geração mais nova já tinha apropriado aquela tecnologia e as coisas iam mudando ao longo dos tempos, né? O que acontece hoje é que, felizmente, as pessoas não morrem rápido, como antigamente, né? A gente está vivendo mais e a tecnologia está acelerando. E aí você tem um conflito de adaptação, né? E aí que a gente tem uma dificuldade de entender por que as instituições não conseguem mais atender às necessidades sociais que a gente tem. Porque a gente não sabe como lidar isso de uma forma mais efetiva, né? E, para mim, está totalmente alinhado pelo modelo mental social que a gente tem
que é totalmente contrário, que prega a comunicação não violenta, né? Então, a comunicação não violenta vai trazer uma perspectiva de compromisso com a verdade, né? Então, não sei se todos aqui conhecem minimamente a comunicação não violenta, né? Mas há dois princípios fundamentais que fazem nascer a comunicação não violenta, né? Que é o ahimsa, do indiano, que é a não violência de fato, que é um conceito super complexo e profundo, né? E o satyagraha, que é o compromisso com a verdade, né? Então, se o Thiago chegar em algum departamento, né, ou algum órgão aí público e dizer, ó, vocês não têm mais por que existir, as condições sociais que a gente tem hoje não fazem mais sentido, né? E vou citar um exemplo prático para vocês, tá? Eu fiz um diagnóstico de uma escola de periferia, tá? Para verificar as questões de segurança dentro daquela escola em função de uma série de homicídios que haviam ocorrido no bairro, tá? Aí, utilizando da comunicação não violenta com a justiça restaurativa, estruturamos uma metodologia e aplicamos lá na escola. Resultado dessa pesquisa com todos os profissionais daquela escola, servidores, funcionários e professores, né? 3% dos mais de 50 profissionais tinham alguma preocupação com a segurança, porque eles sabiam que dentro do bairro o problema de segurança era questões de tráfico, que os professores não eram alvo e, em geral, eles não tinham medo disso, né? Agora, o que não estava no radar e que veio como principal questão, a dificuldade de efetivamente se dar aula naquela escola. Porque a escola, ela é um refeitório, em primeiro momento, onde as professoras e a escola precisa dar alimento para as crianças. Num segundo momento, aquela escola é um centro de acolhimento psicossocial, porque é o pai, é o tio, é o irmão que está sendo assassinado dentro do bairro e no outro dia de manhã a criança está dentro da escola, né? E nas horas vagas aquela escola dá aula, né? Então essa é a realidade. Então, a partir de uma lógica de CNV que a gente vai conduzir uma perspectiva de vamos enxergar a realidade como é, né? E aí, né, nesse determinado município, eu sentei com a secretária de Educação e falei, ó, quem sabe a gente vai atrás do Ministério da Educação ou da Secretaria Estadual de Educação para construir um piloto, porque a escola não cumpre a sua função de ser escola naquelas condições sociais daquele bairro. Não adianta você fazer de conta que aquela escola precisa ensinar aquelas crianças, porque ela primeiro precisa alimentar, dar apoio psicossocial, e num terceiro momento ela está educando, na lógica de educação, de entregar um conteúdo né, ensinar aquela criança a ler e escrever. Então, percebe a complexidade desse processo, né? E como você precisa sentar daí com assistência social, com educação, com segurança, com todos os órgãos juntos para construir uma solução disso, né? E aí vem uma questão da realidade atual, que é que a gente não vai construir soluções simples para problemas complexos, né? Nós necessitamos soluções complexas para problemas complexos. E as soluções complexas, elas vêm nessa perspectiva de construção coletiva, que é centenas de vezes mais difícil do que eu tomar alguma decisão sozinha e fazer um projeto sozinho, né? Mas a condição social que a gente tem hoje necessita que a gente tenha uma visão sistêmica dos processos, sente com os pares e construa soluções de forma coletiva, né, que vai nos dar mais trabalho, mas é efetivamente que vai resolver um problema, né? Então, é um desafio que a gente tem hoje de fazer com que as pessoas consigam ser verdadeiras, representarem sua autenticidade, que eu acho que está completamente longe da gente conseguir fazer essa expressão autêntica, né? E todos os problemas sociais que a gente tem, efetivamente, estão relacionados a essa perspectiva de nós não termos ambientes de confiança, né? De eu poder representar a minha autenticidade sem sofrer um julgamento, sem sofrer, né, uma piada. E aí eu particularmente gosto muito de trabalhar com os homens, porque a gente sabe o quanto o homem não tem uma qualificação socioemocional, né? Então, dentro do presídio, a gente trabalha com os homens, fora também, né? De tu pegar o homem e entender que na sua estrutura, na sua formação, ninguém deu uma competência socioemocional para ele, né? Que ele aprende que homem engole o choro e que resolve as coisas, na melhor das hipóteses, batendo, né? Porque eu não sei o que eu estou sentindo, que eu não sei externalizar, falar, me expressar autenticamente, né? Então, são desafios complexos, novamente, que a gente tem, que necessitam essa reestruturação, né? E aí, mais do que nunca também,
como em geral as pessoas querem soluções simples, isso vai desencadear o que a gente vê em redes sociais em geral nas questões de extremismo político, né? Extremismo de todas as esferas, né? Então é mais fácil eu correr e encontrar alguma teoria de conspiração e questões conspiratórias extremas, tanto faz para qual lado que eu quero ir, do que eu efetivamente entender que eu sou parte do problema e parte da solução e que eu preciso dedicar do meu tempo, que eu preciso ir lá sentar com as pessoas para construir uma resposta, né? Então é muito fácil na rede social ir lá xingar, né? Isso a gente vê o tempo todo aqui, né? Eu trabalhando na agência, você vê alguma matéria, o pessoal xingando, botando os cachorros na rede social. Qual é a primeira coisa que eu faço? Telefone. Ô, Regina, tudo bem? Eu vi teus comentários aqui. Vamos sentar e tomar um café? A pessoa já começa a tremer. Porque ela, meu Deus, e agora? Eu falei, escrevi aquele monte de bobagem lá, mas não era bem isso que eu queria. Daí tu senta com a pessoa e diz, não, tu vê, eu tava alterado, né? É difícil tu encontrar alguém que tu senta, que vomitou toda uma série de anseios, né? Em rede social, que é aquele lugar público anônimo, que não é anônimo, e quando tu senta pra pessoa, tu vê que ela tá lá totalmente vulnerável, cheia de feridas, né? Cheia de problemas pessoais, e no fim ela só queria ser escutado, né? E aí, normalmente, como que eu sempre falo quando eu converso com os diretores de escola também, né, com as mães que chegam xingando na escola, aquela mãe chega lá, vomita todos os problemas, xinga todo mundo, né, a Marielle comentou, né, acontece muito nas escolas, quando eu trabalho com as escolas é a primeira coisa que a gente vê, né, a mãe chega lá vomitando 1 milhão de problemas, gritando que o filho não tem vaga, a diretora acolhe, escuta, explica para a mãe por que não tem a vaga, a mãe sai sem a vaga, mas super aliviada e de braços dados com a diretora, porque foi acolhida e foi escutada, né? Então, esse processo de escuta, e já alicerçando aqui na escutativa, né, de efetivamente a gente entender que quando alguém está vomitando dores e problemas, né, está muito relacionado a questões pessoais que ela está vivenciando. Nunca é um ataque pessoal. É muito difícil que todo um xingamento que venha para cima de você esteja ocorrendo um ataque pessoal. Entende? Isso é bastante importante entender. Daí a gente trabalha isso nas prefeituras também, que quem trabalha com atendimento ao público, né? A pessoa chega lá te xingando, botando os cachorros. Olha, 99,9% das vezes não é pessoal. A pessoa está com 1 milhão de problemas e é tu que está ali na frente e é em ti que ela vai descarregar a carreta de lixo, né? E a CNV preconiza muito isso. Tu entender que não é pessoal contigo, né? E a partir de que tu entende que não é pessoal, você consegue conduzir esse processo. Flávio, só deixa eu ler o que a Marielle colocou aqui. Normalmente, após uma boa escuta, a família se torna parceira da escola. É total, né? Quando eu faço esses processos de escuta, a pessoa se torna super parceira, entende o que está sendo feito, né? E passa a ser um aliado, né? Fala, Flávio. Oi, Thiago, bom dia, satisfação, bom dia a todos. Isso é tão verdadeiro, Thiago, e corroborando com o pensamento da colega, existe hoje essa polarização, principalmente um discurso de ódio muito grande no Brasil, 2018 para cá principalmente, e assim, e está tão um acirramento, principalmente aqui na minha cidade, a gente observa muito essa questão perde-ganha, e eu assisti nesse dia uma palestra também sobre CNV, de um colega, e ele falando, a gente está muito nessa questão de perde-ganha, de competição, você está sempre querendo competir, o seu está correto, e o dele, e dentro de escola, que é também a nossa seara também que nós trabalhamos, existe muito isso, após realmente uma conversa, você acolher as pessoas, você deixar as pessoas realmente vomitar, as pessoas estão zangadas, e estão ali chateadas, e aí você fica muito naquela situação, né, de você querer colocar a sua visão de certo e a outra pessoa. Então, ficam realmente, entra no processo, uma espiral da violência, que a gente tem vivenciado aqui na minha cidade, por exemplo, que as pessoas começam o xingamento e as pessoas só querem ser escutadas. Então, eu acho que um processo de acolhimento, um processo de escuta, né, uma escuta humana realmente, de acolher aquelas pessoas, como as pessoas chegam, e depois você sentar com as pessoas, acho que é um processo, né, que as pessoas têm que aprender, principalmente nas escolas, que existe toda essa carga em cima dos professores, por resultado, né, direção por resultado, e cada vez mais isso reverbera na questão do adoecimento mental mesmo, dos profissionais dentro da escola, não saber como lidar com essa gestão de conflitos.
Então, essa é uma grande questão, um grande desafio dessa gestão de conflitos. E eu acredito que a CNV é um grande instrumento, né, uma metodologia que nós podemos sim estar utilizando. Muito obrigado, Thiago. Perfeito. Perfeito, Flávio. E essa lógica, né, a sociedade em geral entender que o conflito não é um problema. O conflito é só um conflito. Você pode, a partir dele, construir uma ponte ou construir um muro, né? A gente pode se jogar pedra e fazer um muro ali nos separar, ou a partir do conflito construir uma solução e gerar uma ponte, né? Então a Marielle colocou ali também que é necessário desconstruir muitas questões de poder, né? Total, né? As pessoas se apegam numa lógica de um poder ilusório, né? E isso é muito fato na sociedade, né? A gente sempre fala, não existe vácuo de poder, né? Então, principalmente quando se trata de questões de segurança pública, né? Onde o poder público acaba deixando ali um espaço sem gestão, alguém vai tomar conta daquele espaço, né? Vai se apropriar disso. Então, de novo, é toda uma construção social que foi perdida, né? Porque se a gente for pegar na França, agora me fugiu o ano, mas quando tinha os gerondinos, lá surge os conceitos de direita e esquerda política, era discussões de conflito o tempo inteiro numa forma salutar. Quando a gente pega os judeus 2000 anos atrás, lá na época de Jesus, era 2 horas de discurso, Roma Antiga, né? Era muito natural os conflitos e as discussões produtivas, né? Então eram tardes de discussões, eu por mais de 1 hora aqui argumentando, defendendo o meu ponto de vista, daí vinha o Flávio com contrapontos, discutia de outras visões, e aí eu vinha e colocava de novo meus contrapontos. Então, de alguma maneira, a gente perdeu essa capacidade de entender as diferenças, né? E eu reforço isso, né? Se você estudar a história da humanidade, isso era muito natural e presente. Em algum momento a coisa desenrolou para um lado ruim, né? Porque sempre houveram as divergências, sempre houveram os conflitos, e por muito tempo a gente soube, de uma forma mais salutar, discutir e defender os pontos de vista, né? Hoje, então, desandou muito nessa lógica. Eu gosto de dizer, Flávio, tu trouxe ali o perde-ganha, né? Ou ganha-ganha, que a gente fala. Eu gosto de dizer que quando a gente vai para um olhar puramente das questões físicas, a CNV é perde-perde. E deixa eu explicar isso para vocês não sair falando aí que o Thiago tá ficando louco, tá? Prestem atenção, tá? Regina, tu que tá com a câmera aberta aqui, eu te conheço, vou te usar como exemplo aqui, né, junto. Eu e a Regina estamos fazendo uma discussão. E aí eu tenho um ponto de vista, ela tem um ponto de vista diferente. Muito provavelmente, para a gente chegar num consenso, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu quero e a Regina vai ter que abrir mão de coisas que ela quer. Por isso que eu falo que é perde-perde. Das questões físicas do que eu quero. Agora, quando a gente vai entender a CNV e compreender que a função da CNV é nos conectar com o que o ser humano é especialista em fazer, que é ser empático por natureza, nós temos uma perspectiva de ganha-ganha na lógica da alma, na lógica interna, porque eu deixei de fazer o que eu queria por causa da Regina, e isso me dá borboletas no estômago, e eu fico muito feliz nessa perspectiva, né? E eu acho que o maior exemplo disso, que eu não desconheço outro, é uma mãe, né? A mãe deixa de fazer 1 milhão de coisas em prol do seu filho lá e tá feliz da vida porque viu o filho fazendo o que ele queria, né? E a questão é a gente conseguir apropriar essa perspectiva de entender que eu vou abrir mão das coisas que eu quero fazer, né? Para eu ter esse senso coletivo e inconscientemente lá no meu âmago é isso que vai gerar a verdadeira felicidade, né? Isso aí, Sócrates já dizia isso, né? Há quanto tempo atrás, né? E é essa questão do que vem efetivamente do nosso âmago, dessa verdadeira conexão do que a gente é competente em fazer, que é ser empático por natureza, que é a nossa perspectiva aqui da empatia, né? Então, lembrem sempre dessa lógica, eu vivenciei isso esse final de semana, né? Porque eu tô vivendo pessoalmente um turbilhão muito grande, que a minha mãe fez cirurgia, daí na mesma lógica, um dos nossos cachorros teve que fazer cirurgia também, botou ferro na pata, um troço horrível, assim, eu sou engenheiro, não sou da área da saúde, eu sofro horrores com essas questões de saúde, né? Aí a nossa vizinha que estava nos dando uma mão caiu, bateu a cabeça, então assim, nós estávamos vivendo um caos total. E aí eu falei para minha esposa, ó, fim de semana eu só quero sentar às 4 horas, tomar um chimarrão e assistir um jogo de futebol para ter 2 horas, assim, de relaxamento,
mental. Resumo da ópera. 1 hora antes, o vizinho me chamou para ir buscar lenha, porque estava frio, precisava fazer lenha. E aí eu fui lá buscar lenha. No meio desse caminho chegou visita. Daí eu tive que parar de buscar lenha para atender a visita. Resumo da ópera. Tudo que eu tinha planejado não aconteceu. Mas, por outro lado, eu me senti útil, eu recebi pessoas que era tempo que eu não via, não conversava, recebi elas, e no fim do dia eu estava satisfeito, feliz, sem ter feito nada do que eu queria de fato ter feito, né? O que vem nessa perspectiva de que talvez eu poderia ter me abraçado, ter ficado emburrado, dizer, nada do que eu queria eu fiz, né? E ficar bravo com isso, brigar com o mundo em função disso. Mas, por outro lado, eu busquei ancorar, entender o benefício de tudo que eu fiz e o quanto aquilo lá me gerou satisfação, né? Então, também existe um condicionamento mental aqui do quanto que eu vou me frustrar ou ter satisfação quando as coisas saem fora do meu planejado, né? Porque a gente também tem, né, uma sociedade que planeja, quer as coisas, bota na cabeça lá e aí gera uma frustração muito grande quando isso não acontece, né? Vamos ver o que a Maria Cristina colocou aqui. O poder público está jogando tudo que não consegue dar conta para dentro da educação, e a educação entra em colapso. Eu concordo, e conversava esses dias com uma secretária de educação de um município, né? E aí eu vou usar o exemplo de Sobral, Flávio, e tu pode me dizer o que é verdade, o que não é, né? Porque a gente tem 5.000 programas dentro das escolas, né? Na lógica da educação. E Sobral hoje é referência em educação por um programa que eu fui estudar que dá ênfase em português e matemática e literatura. Eles, cara, foca em fazer essas crianças aprender a ler, interpretar um texto e fazer conta, que se ela for proativa e souber fazer isso, o resto ela aprende sozinha, né? Porque a realidade que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente escuta, né? A criança está no 3º, 4º, 5º ano e ela tem dificuldade de interpretar um texto. Ela vai para o ensino médio e ela não consegue interpretar um parágrafo, né? Então, não é melhor nós dar um passo para trás e dizer, não, para tudo, foca português, literatura e matemática, e um espírito proativo. Se aquela criança for proativa, sabendo interpretar um texto, ela acha o que ela quiser na internet para aprender depois, né? Eu, particularmente, vivi muito isso, porque eu estudei sempre em escola pública e já na minha época não tinha professor de literatura, não tinha uma série de professores, né, em que eu tive uma dificuldade de aprendizado, e hoje, depois de adulto, que eu fui ler, fui buscar, né, e aí eu sei ler, eu sei interpretar um texto, eu vou saber aprender sozinho também, né. Então, Sobral hoje desponta em primeiro no Brasil como educação, porque deu um passo para trás e fez um básico, bem feito, ao invés de querer dar conta de tudo, como muitas cidades estão querendo fazer, né? E aí, né, a Marielle traz que é voltar ao que realmente importa, o que vem antes da pirâmide, e também é voltar a essa expressão autêntica, esse compromisso com a verdade, dizer, cara, vamos ser realista. Entende a realidade que se tem imposta, né? Então, o que eu conversei quando a gente fez esse diagnóstico do caso que eu comentei aqui numa escola em periferia, eu disse, chama a Secretaria de Educação do Estado, chama o Ministério da Educação e faz um piloto a nível nacional. A gente precisa na periferia algo que seja diferente de uma escola. Uma escola não dá conta das necessidades de uma comunidade em periferia. Você precisa de uma estrutura de refeitório, você precisa de psicólogos dentro dessa escola para dar um apoio psicossocial, você precisa, muito provavelmente, de um assistente social, além de toda a escola na sua função primordial, né? Então, fora das questões, né, de defasagem, né, de como se dá aula, né, que desde sempre ainda se utilizam as mesmas estruturas, por mais que metodologicamente se mudou, mas o que é isso? É você sentar com pessoas e analisar a realidade de fato como ela é, né? O primeiro pressuposto da comunicação não violenta. Analisar fatos. O que está acontecendo? Nós temos uma escola, está há 200 anos ali do mesmo modo, nós temos uma comunidade vulnerável com situação XYZ, e essa escola ela não dá conta das condições dessa comunidade, né? Então, você construir a partir desta perspectiva, tá? Vai, Flávio.
Isso é tão assim, Thiago, você fala da realidade de Sobral. Sobral realmente fez um investimento nas últimas décadas, principalmente em estrutura e formação de professores. Então, tem todo um investimento nessa base. Realmente, Sobral desponta aí no ranking nacional por essa questão de investimento. E a visão, pelo menos aqui dos políticos, que até então estavam no poder, é aquela questão que dentro territórios vulneráveis, você tem que dar uma estrutura realmente que ele se sinta acolhido. Mas o que a gente tem observado, principalmente aqui na minha realidade, quando a gente chega a partir do 6º ano até o 9º ano, a gente tem enfrentado muitos desafios, porque assim, existe todo o investimento na formação do programa alfabetização da idade certa, né? Ali do 1º ao 5º ano, né? Realmente Sobral se destaca, realmente, mas a gente tem enfrentado alguns desafios a partir do 6º ao 9º ano, principalmente por essas situações socioemocionais, por essa vulnerabilidade dos territórios, né, por essa questão da violência cada vez mais crescente nos territórios, e que isso está reverberando para dentro dos espaços escolares. Então, assim, como a Maria Cristina citou, a escola não está dando mais conta, né, de tentar ver a questão do poder público, né, de poder realmente chamar a atenção, como é que nós podemos fortalecer uma educação, e aqui eu falo no sentido amplo, da educação, da formação humana, não somente na questão da transmissão dos conteúdos, que isso é necessário, sim, é importante, mas como é que nós podemos fortalecer? E eu sempre digo, pelo menos nós que somos da segurança pública, como é que vocês têm contribuído? Como é que nós temos podido ir fortalecendo a rede de apoio? Acho que fortalecer rede de apoio da escola, né, com toda a questão psicológica, socioemocional, mas também uma rede de apoio com um sistema de garantia de direitos, como o CRAS, CREAS, né? Então, assim, tudo é importante porque existe uma vulnerabilidade para além do muro das escolas, que as escolas não dão conta. E a gente precisa cada vez mais fortalecer família, fortalecer esses vínculos, e isso é muito importante para esse processo de educação no sentido amplo, né? E tem essa sensibilidade junto aos secretários, que a criança que chega dentro da escola, ela vai ter um alimento sim, ela vai ter uma educação boa sim, mas quando essa criança sai da escola, o que é que ela vai chegar em casa? O pai está preso, a mãe muitas vezes está se prostituindo, ela é criada por uma avó, que a gente vê o quanto isso reverbera traumas, né? A gente aqui estudou aqui na perspectiva do trauma, a JR, e isso tem me preocupado muito em relação a isso, né? Nessas crianças. E eu digo, gente, a gente precisa realmente focar na idade certa, precisamos, mas a gente precisa encontrar política pública para a gente gastar muita energia nessa juventude do 6º ao 9º ano, que é uma juventude que tem muitos fatores, que a gente chama aqui fatores de risco e fatores de proteção. Tem muita juventude com muito fator de risco alto e fator de proteção. Então, o Estado, o município, precisa aumentar esses fatores de proteção para a gente poder fazer essa equidade e realmente dar condições para esse jovem quando ele sai da escola também. E aí fortalecer essa rede de apoio. Perfeito, Flávia. Maria Cristina trouxe ali que a gente precisa olhar de forma ampla, né? Que tem que vir do prefeito, a Secretaria de Educação. Isso corrobora com o que eu venho falando de que é um problema complexo e vai requerer uma solução complexa e que tu vai ter que sentar com o prefeito, com a Secretaria de Educação, tu vai ter que chamar provavelmente até a Secretaria do Estado, né? Tu tem que sentar com segurança pública, com assistência social, tu vai ter que fazer todo mundo sentar junto e trabalhar junto, né? Então percebe o desafio que é isso? Mas basta querer, né? Com força de vontade a gente consegue construir soluções, tá? E aí agora eu vou trazer também o outro lado, né? Porque eu também sou professor, né? No momento não estou lecionando, mas lecionava a disciplina de projeto de vida para o novo ensino médio, e dentro da escola eu questionava, eu dizia, tá, mas todo mundo está vendo que precisa mudança aqui, por que a gente não muda? Porque os pais não querem, era a resposta que eu vi, porque eu estava lecionando dentro de uma escola particular, né? E aí a pergunta que vinha, a gente tenta mudar algumas coisas e os pais vêm gritando que não é para mudar, né? Então é uma coisa assim que a gente é um bolo de lã que tu não sabe onde é o início, o meio e o fim, tá? Mas de novo, né? O que isso quer dizer? Que você tem que chamar os pais para essa discussão junto, né? Porque quando você conversa com o pai sozinho, ele diz que precisa mudar, né? E aí quando você vai fazer um processo de transformação, ele tem medo do que vai acontecer e diz que não, né? Então, porque isso é um comportamento natural do ser humano, né? Então, assim, a gente vai mudar alguma coisa, a gente fica com receio, a gente puxa para trás e diz, não, deixa eu ficar aqui no meu mundo, que eu sei o que está acontecendo, né? Então, de novo, é uma necessidade de construção. Só deixa eu compartilhar e avançar numa outra lógica que eu quero trazer algumas outras reflexões aqui para vocês, e eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui. Essa aqui primeiro. Vou compartilhar
Como o pessoal adora Instagram, eu peguei algumas referências de Instagram. Deixa eu dar uma Aí tu atualização esvazia. pra vocês ouvirem desde o início. Ô, Laura, o que você tá fazendo aí, Laura? O que você tá fazendo aí, cara? E essa galinha na panela é pra quê? É pra comer? Não, tá dormindo. Aí tu esvaziou a cuba delas tomar banho pra tu botar fralda na galinha e botar aí. Laura, isso não é boneca não, tem cheio de boneca lá em cima, Laura. Mas elas não são de verdade. E a galinha de verdade, Laura? Alguém com o microfone aberto aí, mas a não é família. brinquedo não, Laura. Isso é bicho, isso é animal, Laura. Minha filha, bota isso lá, vai brincar com boneca. Não, Cara. mãe, elas não são Oh, meu de Deus, as verdade. bichinhas quietinhas dormindo, ô, Laura. Faz isso não, filho. Ainda pintou a unha das bichas de novo. Laura botou a roupa da cachorra, Laura. E 2 galinhas, pelo menos pegasse só uma, cara. Elas são gêmeas. São o quê? São o quê? Elas são o quê, Laura? São gêmeas. Meu Deus do céu. Ah, não, gente, para lá. Vamos lá, gente. Eu quis trazer esse vídeo para a gente fazer algumas reflexões, né? E não... Bom, vamos lá. Vamos fazer umas reflexões aqui, vamos ver onde é que a gente vai parar. Mas qual que é a questão da Laura aqui, né? E qual que é o entendimento desse cenário e como talvez a gente deveria conduzir esse cenário à luz da comunicação não violenta, né? Porque a mãe, quero acreditar que seja a mãe, né? Não sei, a tia, a avó, né? Que tá ali falando com a Laura, né? Ela vai muito numa lógica, né? De dizer, ó, você não devia estar fazendo isso, né? Mas tem uma frase que me chama muita atenção nesse vídeo, que a mãe fala, né? Você tem todas as suas bonecas, e a Laura responde, mas elas não são de verdade, né? E para mim isso é a base maior e a comprovação do que é a comunicação não violenta, que é o resgate da nossa empatia nata, né? Que você tem uma criança ali em tenra idade que quer exercer cuidado sobre outro ser, né? E que na falta de um bebê vai pegar uma galinha para cuidar, que ela é de verdade, a quem de cuidar de mentira, né? De uma boneca, né? E daria quase para nós ancorar aqui, fazer a discussão dos bebês reborn que os adultos estão cuidando, né? Mas eu acho que não vale a discussão em função do nosso tempo, né? Acho que só esse resgate dessa base empática, né? De uma criança trazendo essa perspectiva é muito importante, né? Agora, se eu pudesse fazer o que a CNV preconiza que a gente não deve fazer, que é um julgamento, e tentar interpretar de que forma que a gente deveria potencializar isso, porque usualmente o que você vai ver na sociedade é o que a mãe fez, né? Uma fala quase dizer você não pode fazer isso, né? Quase uma depreciação desse cuidado que a Laura está exercendo, né? E a lógica da CNV vai trazer vai preconizar o quê? Né? Que essa mãe, essa tia, né, avó, ela deveria enaltecer o encorajamento e fortalecer as virtudes desse ser humano, né? Deveria, antes de qualquer fala, dizer, Laura, que lindo, você está exercendo cuidado sobre os nossos animaizinhos, você está exercendo a sua empatia, me conta mais sobre o que você está pensando, né? Explorar essas virtudes, né? Então, o que a gente vê efetivamente, de uma forma geral na sociedade, é que nesses momentos que você tem uma manifestação das virtudes, você sobra um boicote, né? Você diz, não, isso está errado, vai lá cuidar das tuas bonecas e me deixa as galinhas aí em paz, né? Por mais que num segundo momento, depois de enaltecer as virtudes, você poderia dizer, ó, mas entretanto, as galinhas, né, você precisa ter um cuidado, dessa forma elas não vão dar o ovo pra gente, né? Então você pode ter toda uma narrativa, e deve ter, né, a partir dessa questão de possíveis problemas que pode ter isso ali.
Mas o que eu vejo hoje, né, uma das principais contribuições que a CNV deveria trazer, numa perspectiva social, para a formação das crianças, é o enaltecer as virtudes, né? Uma vez que a gente vê tantos jovens hoje que têm baixa autoestima, né? Que para mim é muito em decorrência desse corte, né? Que ao longo de toda uma formação, toda a manifestação de possíveis virtudes e competências vão sendo podadas e dizendo que não podem ser manifestadas. O que a Lorena colocou aqui? O vídeo tem uma questão de fundo muito importante, que é a educação da mulher para o cuidado. Uma criança exercitando o papel de mãe. Sim, também, mas eu vou mais a fundo, Lorena, porque eu gosto de olhar além, né? Porque a CNV ela não vai preconizar que é a mulher ou o homem que vai ter mais esse olhar de cuidado, né? Por mais que eu concorde contigo que há esse papel, né, da mulher ali manifestando um cuidado de mãe, mas a CNV vai trazer que o homem, de mesma forma, tem uma empatia por natureza, né? Então, poderia ter casos na mesma situação, né, de um guri ali, né, de um menino manifestando essa empatia de forma nata. E aí, só que o que acontece daí quando é um homem, quando é um guri, né, enaltece mais essa, não, para com essas bobagens, né, aí você já vem com uma formação, uma cultura machista que você vai podar aquele homem, né, aquele menino, de dizer, não, isso é coisa de menina, né, que você vai cortando essa lógica, né, e a gente vê muito bem isso hoje, o Sérgio está aqui, pode, né, trabalha direto lá dentro do presídio, o quanto essas questões do processo de formação do menino, né, 40 anos depois a gente vai escutar todos esses traumas dentro do presídio lá, depois de uma vida que deu uma série de questões erradas, né. Exato, né, não foi postado um vídeo de um garoto brincando de boneca, exatamente, né, por causa dessa nossa cultura muito machista, né, e de podar o homem nessa perspectiva de cuidado, tá? Mas eu ressalto, né, a empatia nata do ser humano, não é do homem ou da mulher, né? Regina colocou que acha interessante que ela prioriza o cuidado com duas gêmeas, né? Sim, vai tão lindo, né? A semelhança entre os seres. Eu achei sensacional. Agora, a questão aqui também da escutativa, tá? É você ouvir essa criança e efetivamente tentar ouvir o que essa criança está dizendo, né? O que está acontecendo, que daí eu acho que essas são pequenas nuances que a CNV vai nos trazer que fazem toda a diferença, né? Que tem essa relação direta com a escutativa, que é você olhar essa criança e não sair já comentando um monte de coisa sem efetivamente raciocinar o que está acontecendo, né? Que é isso que eu comentei, é que você ouvir a Laura, o que você está fazendo, né? E deixar ela explicar, entender, pô, eu na minha cabeça, vivendo aquela criança e entendendo, pô, a Laura aqui está manifestando um cuidado lindo, maravilhoso aqui. É eu interpretar e, enquanto ela fala, eu buscar entender efetivamente as raízes por trás dessa fala, sem julgamento, tá? E essa ausência de julgamento, eu vou trazer um outro exemplo agora bastante trágico, né? E eu me sinto quase maldoso em trazer um exemplo desse, mas é a nossa sociedade, né? E dentro do presídio a gente aprende que tem que enxergar a realidade de fato como ela é, não importa as circunstâncias, né? Eu vou compartilhar outra situação aqui, sem áudio, porque ela é bastante trágica. Tá? Essa outra situação aqui, né, isso foi postado por a rádio local aqui da nossa cidade, e acho que vocês já estão lendo ali, eu não vou nem botar o áudio ali, né, eles botam o áudio do homem, né, eu achei que também uma falta de ética quase da rádio, né, mas o homem que, se eu não me engano, foi até em Palhoça, né, agora eu não me lembro, tem alguém de Palhoça aqui, pode me confirmar, acho que foi em Santa Catarina, o homem que mata a filha, ele manda um áudio, né, já fiz, foi uma coisa muito horrível, né, e há uma tendência natural daí para essas questões trágicas de efetivamente a gente já julgar e não conseguir exercer uma escutativa, né? Então, quando é a criança ali, é bonitinho, né?
tecnicamente é fácil, né? Pô, vou olhar, vou me conectar com as virtudes, né? Agora, quando eu tenho um pai mandando um áudio dizendo matei minha filha, né, em função de desavenças com a mãe, né, você buscar exercer uma escuta ativa para efetivamente você entender que tem um ser humano doente ali, né, é muito difícil, né? Então, aquelas pessoas que às vezes chegam e dizem, eu faço escuta ativa, eu consigo aplicar isso muito bem, eu gosto de usar esses aspectos trágicos, eu boto e vejo a manifestação da pessoa, né? E normalmente a grande maioria diz, tem que morrer na cadeia, tem que não sei o que lá, e aí tu vê, não, peraí, né? Não é isso que uma escutativa vai trazer. E é fundamental a gente compreender que responsabilização e cumprir uma pena é diferente de eu entender esse ser humano que está ali, eu entender uma escutativa e compreender uma doença de um ser humano que está posto ali, né? Exemplo clássico que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, agora recente, né? Então, a gente teve uma série de grandes problemas graves aí relacionados à violência contra a mulher, né? E você viu na TV, né, a grande mídia falando disso, né? E aí o resumo de tudo é o quê? Prende todo mundo, né? E aí tá o Sérgio lá dentro do presídio, ouvindo aqueles homens, entendendo que se você botar ele lá dentro e tirar ele de lá daqui 1, 2 meses, anos, ou 5 anos, 5 meses, não vai mudar absolutamente nada, né? Agora, a partir do momento que a gente vai lá, faz um processo de qualificação em comunicação não violenta, de escuta ativa, de justiça restaurativa, para entender, ouvir a história daquele homem, compreender que a ignorância normalmente está por trás de todos os problemas, né? E a ignorância na sua essência de palavra, né? Numa ausência de conhecimento, né? A ignorância que todos nós adotamos, e você contribui para o conhecimento daquela pessoa, que tu ouve daquele homem de dizer, não, eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe, eu cresci sem saber manifestar um sentimento, né? Você chega para qualquer homem e pergunta, quantos sentimentos você sente? Raiva, dor, alegria, tristeza, acabou. Não dá uma mão que o homem sabe citar de sentimentos, né? E aí, quando você começa a ensinar ele que ele precisa compreender o que ele está sentindo, porque se ele não compreender o que ele está sentindo, ele não vai saber falar o que ele está sentindo. E se ele não falar o que ele está sentindo, ele vai ser um vulcão em erupção, sofrendo sem saber falar o que está sentindo. E aí, entrar em erupção aquele vulcão e ele vai bater, né? Porque daí entra toda a lógica neurológica, desativa a córtex pré-frontal, vai pela emoção e age, né? E aí, quando você ensina ele, a gente sai de lá, o Sérgio está aqui para nos confirmar, né, do pessoal dizendo, pô, Thiago, Sérgio, se vocês tivessem me ensinado isso aqui 10 anos atrás, provavelmente não precisaria estar aqui, né, porque aquela pessoa aprende efetivamente a entender o comportamento do ser humano e ele passa a entender que não é normal um ser humano bater em outro ser humano, seja homem, seja mulher, né, e aí a gente trabalha a violência na sua raiz, nem só a violência de gênero, né, vai desencadear a violência de gênero, mas a gente precisa entender que a violência de toda ordem, ela não é natural, né, é tudo dificuldade de expressão. Fala, Flávio. Acho que eu falo demais, mas eu fico muito inquietado aqui, viu? Eu fico feliz que eu consigo tomar um chimarrão enquanto falo. Pois é, só para deixar o Thiago tomar um chimarrão, então respirar um pouco, né, para poder ver, né? Então, assim, Thiago, assim, eu tenho estudado CNV e justiça pouco tempo, né? Até eu digo, meus estudos são muito recentes, mas tenho vivenciado de forma tão intensa, e quanto isso tem trocado minhas lentes diante da segurança pública e diante das minhas falas. Recentemente, agora, semana retrasada, o nosso presídio aqui em Sobral foi interditado. Um presídio que tem capacidade para 1.390 presos e está com 1.911 presos. E aí foi aquela loucura, né, aqui no estado, aqui na minha região, de interditar. E o defensor público aqui, que é uma parceiraço nosso aqui, inclusive eu dei uma formação recentemente lá no curso que está na Defensoria Pública sobre escuta empática e comunicação não violenta. E aí, assim, e quando a gente fala isso, a gente vê o quanto a questão da falta de conhecimento e da ignorância realmente, e eu falo da minha seara dos profissionais de segurança pública, né, quando você coloca essa questão
né, da escuta ativa, da importância de você ver. E aí eu trago a questão daquele vídeo Step Cycle, né, das pessoas que estão dentro dos presídios, são as pessoas mais traumatizadas. E também trago a questão, um exemplo clássico que eu trago é a questão do filme do Coringa. Você citou aí a questão dos exemplos, mas eu trago um filme do Coringa. Quem era o Coringa? Totalmente a ausência do Estado, de um cuidado, de uma pessoa que tinha um problema mental, que o Estado não deu assistência, que ele ria sem conseguir se controlar, a mãe doente, né, um estado de vulnerabilidade, a mãe doente pedindo apoio ao prefeito, que no caso era o Batman, e sem dar aquele apoio, ele sofrendo bullying na rua, sofrendo todo tipo de agressão, e a gente vai entrar naquele estudo da Olga Bocharova, do ciclo da violência, onde ele vai estar alimentando sentimento de ira, de vingança, de ódio, e ele vai entrar no processo de desumanização. E ele entra nesse processo de desumanização, que ele não vê mais o outro como humano, mas sim como desumano. Então é muito fácil a gente rotular as pessoas, e aí eu sou um teu fã, viu, Sérgio? Esse trabalho que você faz aí nos presídios, já tive a oportunidade com o Sérgio, conversa aí outras formações, sabe? O quanto isso é necessário, a gente conversa. E é muito a sociedade, faz o quê? Toca fogo em todo mundo, prende todo mundo, mata todo mundo, né? Então é um discurso muito assim, muito limitante, que a gente tem que pensar nessas estratégias. Como é que nós podemos? Aí vem muito isso, eu falo assim, o que é melhor? Encarcerar ou trabalhar políticas públicas com esses jovens para não ir para o encarceramento? O que está faltando? E aí eu tenho batido muito nessa questão. Então, assim, eu vejo o quanto isso a gente precisa realmente, esse colapso que está vivendo o sistema prisional no Brasil, colapsou, pelo menos aqui na minha cidade, aí pegaram o quê? O presídio feminino, vocês têm ideia que dá lógico, pegaram o presídio feminino na madrugada, uma autorização de juiz, tiraram as 250 presos do presídio feminino e transferiram compulsoriamente para Fortaleza, sem as famílias saberem. E aí foi aquela loucura, aí entrou Comissão dos Direitos Humanos, entrou muita gente, aí trouxeram as mulheres de volta, porque precisava abrir espaço para tirar parte do presídio dos homens masculinos para transferir para o presídio feminino. Aí só sei que está uma discussão louca aqui no Ceará, nessa questão do sistema prisional, onde vai colocar essa superlotação e desse processo que está no presídio aqui, nessa situação dos presídios. Perfeito, Flávio. Novamente, né, o pessoal brinca, Thiago, tu só fala isso, né, que problemas complexos requerem soluções complexas, porque é isso, a gente precisa sentar e discutir, né, e a gente reforça, né, porque o Sérgio escuta muito isso, eu acabo escutando também, porque vocês vão lá passar a mão na cabeça de preso, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, de novo, né, a nossa função não é julgar e dizer se o cara vai ser preso ou não, para isso existe uma promotoria, existe um tribunal de justiça e vai seguir o processo legal, né, nossa função lá, tanto é que a gente vai lá para dentro dar o curso, eu nem faço questão de saber por que cada um tá lá, né, eu estou lá para ensinar um processo e ajudar num processo de qualificação de inteligência socioemocional, né? E conforme você vai construindo essa base socioemocional que toda criança deveria ter, né? Você efetivamente vai vendo resultados. Agora, o que tu trouxe ali da desumanização, Flávio, a grande chave do que a CNV e a Justiça Restaurativa trazem é um processo de humanização. É efetivamente, de novo, aquela pessoa se reconhecer como ser humano, reconhecer no outro um ser humano, né? É uma construção complexa, que demanda tempo e requer o envolvimento de todos, né? Eu ressalto assim, né? Nós precisamos entender que nós somos a sociedade, nós precisamos construir as soluções, né? Então, hoje, a gente tem essa dificuldade de que muitas das estruturas sociais estão derretendo, vamos assim dizer, né? Então, antigamente, né, o nosso convívio social ia ser lá na igreja, na associação do bairro, né? Então, você tinha uma unidade comunitária, né, em que todos trabalhavam por essa unidade comunitária. Hoje, a gente tem um derretimento desse seio comunitário, muito em função das redes sociais, que deveriam, o que vem com uma ilusão de que cumpre essa função, mas a gente já viu que não, né? E aí o Marshall Rosenberg, né, que é o autor da comunicação não violenta, ele tem um livro chamado Coração da Transformação Social, que é todo esse processo de construção coletiva, de eu entender que os problemas sociais estão relacionados a questões que a gente não dá devida atenção e não constrói com os pares, né? E aí eu compartilho minha última
janela do Instagram aqui, de uma palestra que aconteceu no SXSW, né, que é um evento mais voltado à tecnologia, em que uma das principais fala, o nome do livro, Letícia, é O Coração da Transformação Social, do Marshall Rosenberg, em que a saúde social vai ser para a próxima década o que a saúde mental é hoje, né? Então, nós temos essa lógica de que já antes, pré-pandemia, né? Mas num pós-pandemia muito exacerbado, todo um problema de saúde mental, né? Das pessoas efetivamente perdidas mentalmente ou com bug mental, né? E na próxima década, isso vai desencadear todo um problema de saúde social, né? Porque se as unidades estão corrompidas, né? Nós, como seres, né? Cada unidade, cada um de nós corrompidos mentalmente, vamos gerar uma saúde social corrompida de aspecto geral, né? Então, se cada ponto de conexão não está legal, toda a estrutura se rompe, né? Então, esse olhar dessa construção social, da gente dar a devida atenção, tirar o tempo, né? Porque daí, se eu quero fazer uma construção social, se eu quero gerar um ambiente de confiança, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar meus vizinhos, sentar e ouvir, né? Ah, mas eu não tenho tempo para ouvir. Pois bem, depois, para ter um AVC, um caos mental e ter que ficar um mês no hospital, daí a gente tira tempo, né? Então, assim, a gente entender o que é o ser humano, e daí vocês me permitam, diante de todas as metodologias que eu cruzei, que eu estudei, que eu cruzo, tem uma que fala, que aborda Darwin, né? E vai dizer assim, ó, Darwin vai abordar que a gente está em evolução, que as espécies estão se adaptando, e um autor, então, traz que, se eu não me engano também é a Margaret Whitley que comenta, que nós ainda não somos seres humanos de fato. E o John Naisbitt tem um livro, acho que ele fala nisso também, né? Que a maior revolução do século XXI é o ressignificar do que é ser humano. Nós ainda não somos seres humanos, né? Nós não utilizamos da nossa racionalidade. Ontem de noite eu estava num grupo de discussão em que a gente falava, né? O ser humano é a única espécie do rio que pega água para tomar, joga o seu cocô e seu lixo e todos os dejetos das indústrias. Tipo, qualquer ET que baixar na Terra e olhar vai dizer que a única espécie que não é racional talvez seja o ser humano, porque os animais em geral não fazem isso, né? Eles não jogam seus lixos próximos das águas que tomam, o ser humano faz isso, né? Então, são alguns aspectos simples do nosso cotidiano que demonstram o quanto a gente está longe de um aspecto de efetivamente ser racional, né? Então, muito provavelmente, com toda essa revolução tecnológica que a gente está tendo, e lá em 2022, no evento do Papo, a gente discutia, né? Pô, em uma década, muitos empregos vão ser substituídos por tecnologia, né? E aí nós temos dois caminhos, voltar para a Idade Média, com pobreza extrema, ou construir soluções sociais em que a gente não precisa mais trabalhar, em que a nossa função vai ser conviver, vai ser construir e ampliar as virtudes do ser humano e construir as condições éticas e morais para a evolução de cada um de nós. Se a gente não precisar trabalhar efetivamente em questões operacionais, a gente vai ter tempo para apoiar uns aos outros, né? Para enaltecer essas virtudes, para enaltecer o crescimento ético e moral uns dos outros. Só que quem quer fazer essa discussão, né? Quando eu falo com vereadores, eu falo, o que vocês estão discutindo na Câmara de Vereadores? Vocês estão discutindo como é que a cidade de vocês vai se estruturar quando não tiver mais emprego? Né? O Brasil é o único país que tem uma lei de renda básica universal aprovada, né? Em que o STF disse que ela não é, que ela é inconstitucional e não deixa botar em prática, mas o Brasil tem aprovado, né? Todas as pessoas que são mal faladas hoje, Bill Gates, Elon Musk, Peter Diamond, todos eles defendem renda básica universal. Por quê? Porque, de algum modo, eles entendem que se não tiver isso, com desemprego em massa, nós vamos gerar pobreza extrema, né? Então, a gente não sabe se essa é efetivamente a solução, mas muitos sinais têm demonstrado que isso vai ser importante, né? Então, o que a gente precisa?
sentar e discutir a respeito disso. É por aí, não é, né? Então, as coisas estão acontecendo à nossa volta e, de fato, a gente não tem dado a devida atenção, né? Então, a gente fica preso em redes sociais, né? Colocando o nosso tempo fora, eu diria, né? Eu reflito muito, né? Às vezes, né? Agora estou direto com a mãe, lá cuidando da mãe, daí às vezes eu sento lá com ela, aí, né? Pega o celular, entra no Instagram, olha, pô, passou 1 hora, eu disse, meu Deus, né? Botei 1 hora no lixo, não fiz nada de útil, só olhei porcaria, né? E aí eu pensei, pô, podia ter lido um livro, né? Então, assim, o quanto da sociedade a gente hoje derrete do nosso tempo com coisas inúteis que não agregam, né? E de novo, é sempre uma escolha, porque a gente pode utilizar do Instagram, de redes sociais, para fazer muita coisa útil, né? Mas é bastante natural que num vacilo mental ali a gente vai e passe 1 hora fazendo nada produtivo, né? Então, é um grande desafio, mas para finalizar aqui, dá tempo para a gente fazer algumas discussões. Eu gosto, de novo, de estudar a história, de pegar todo o aspecto histórico da sociedade. Ao longo de toda a história, nós sempre evoluímos, né? Os desafios tecnológicos que a gente tem hoje, a gente teve com devidas proporções, muitas vezes ao longo da história. Então, o meu avô, né, tinha a propriedade dele lá, plantava para os filhos comer, né? E da noite para o dia ele tem que ver, pô, agora meus filhos têm que ir para uma tal de escola e tem que trabalhar numa tal de indústria que a gente não sabe como funciona, e foi, né? E evoluímos e melhoramos, e todos os filhos dele e eu, o neto, vivemos em melhores condições do que ele, né? Então, se a gente for olhar de forma ampla e sistêmica, a sociedade sempre evoluiu, né? Aos trancos e barrancos, como eu gosto de dizer, mas evoluiu. Então, não tem nenhum sinal assim que me demonstre de eu não ser esperançoso de que amanhã vai ser muito melhor do que é hoje, né? E eu falei para os meus alunos, né? Vocês são a primeira geração no ensino médio que estão aprendendo comunicação não violenta dentro do ensino médio na escola, né? Então, a gente não teve nada aprofundado com relação de inteligência socioemocional. Então, os filhos de vocês, os netos de vocês, eu falava para os meus alunos, vou trazer a CNV como base na formação. E em 200 anos a gente vai ter um processo, né, social muito diferente do que é hoje, né? Tem uma autora lá da Schumacher College que sempre fala também que toda transformação ela leva em torno de 3 gerações, 4, ou em torno de 200 anos. Então, a gente vive hoje o que há 3, 4 gerações atrás foi lutado, e nós, trabalhando hoje pela CNV, né, por transformações sociais, provavelmente pelo ano de 2200, isso vai estar mais consolidado na nossa sociedade, né? Então, isso me anima a continuar, né, nessa caminhada, a fim de construir condições para que a sociedade siga em frente. Deixa eu só fazer um overview aqui. Nós falamos, então, da expressão autêntica, e eu acho que eu posso trazer aqui a lógica da Laura, né? O vídeo dela ali com as galinhas, você tem uma criança tendo uma expressão autêntica, e o quanto você podar aquela criança, você vai afogar essa expressão autêntica e ela começar a entender, não, eu não posso falar o que eu quero, né? E a criança rapidamente entende o que ela precisa falar para atingir os objetivos dela, né? Uma criança logo aprende que se ela falar eu te amo para a mãe, ela ganha um chocolate, né? Então ela consegue ver o que a família é corruptível de uma forma muito breve. Então, se você não alimentar o encorajamento dessa expressão autêntica, né? E alimentando, corrigindo depois, se necessário, mas você precisa reforçar as virtudes antes de corrigir, né? A escutativa, esse processo de você aprender a fazer essa escutativa, tanto com a Laura, como com o cidadão que cometeu de matar a filha, né? Então, se você não consegue fazer a escutativa da mesma forma para as duas pessoas, você ainda precisa evoluir muito na lógica da escutativa, né? E a questão da empatia, eu gosto muito de um vídeo da Bennett Brown, que ela fala que a empatia não é simpatia, né? Então, as pessoas gostam muito de serem simpáticas umas com as outras, mas dificilmente elas são empáticas, né? A empatia, ela requer apenas a escuta, né? O Flávio compartilhar alguma coisa comigo e eu dizer, Flávio, que bom que compartilhou comigo,
né? Que bom que tu confia em mim para falar isso. Tu quer alguma opinião a respeito? E eu ficar em silêncio, né? Não é o Flávio compartilhar e dizer, bah, Flávio, tu nem sabe, eu tô passando muito pior. Bah, eu já sofri muito mais do que tu, né? E aí eu tô buscando ser simpático à pessoa, né? Tô tentando, talvez, minimizar a dor do outro, né? E é evidente que as pessoas fazem isso de uma forma natural, querendo ajudar, mas em tese não ajuda, né? O que ajuda é o senso de eu não estou sozinho, tem alguém aqui do meu lado. Então, quando você quer ajudar alguém, diz, pô, tô aqui contigo, tamo junto. Quer uma opinião a respeito? Pergunta se a pessoa quer uma opinião. Às vezes ela quer, né? Mas pergunta se ela quer. Quer entender como eu lidaria com essa situação? Mas se não, você não precisa sair dando opinião gratuitamente, né? Que às vezes a pessoa só quer ser acolhida, ela só quer sentir que ela não está sozinha no mundo e que tem alguém ali junto com ela, né? Então, essa questão da empatia é bastante complexa, né? E ao mesmo tempo é da nossa natureza ser empático, né? Tá ali a Laura comprovando que é da nossa natureza. Se vocês pesquisarem no YouTube testes de empatia com crianças, tem muitos testes psicológicos que vocês vão ver crianças de 3 anos, 2, 3 anos, né? Auxiliando os adultos sem que ninguém peça, né? E aí, quando eu tô com os meus afilhados, ou a avó tá lá junto, e a criança vai fazer alguma coisa, a avó vai lá e diz, não, meu filho, fica lá sentado que a avó faz para ti, né? Corta a autonomia daquela criança, vai cortando o descobrir das competências, né? E aí você vai matando toda uma série de virtudes e competências daquela criança que vai chegar em idade adulta sem saber o que fazer, porque ela nunca pôde explorar suas competências, né? Nunca pôde explorar sua empatia nata, né? Em função de um cuidado excessivo que acaba matando as virtudes, né? Marielle colocou com adolescência crucial, com frequência eles não querem ouvir nada, só querem que alguém escute e acolha. Claro que posteriormente acontecem os encaminhamentos. Perfeito, né? Então, o adolescente ali, eu sempre falo, né? Já deu o que tinha para dar, ou tu ensinou, ou tu não ensinou, né? E muito mais pelo exemplo do que qualquer coisa, né? Porque ele vai querer ser do contra ali, mas no âmago, lá quando ele estiver sozinho, é o exemplo que ele teve dentro de casa que vai prevalecer, né? Martinha colocou aqui que viveu pessoalmente, né? Foi totalmente desconstituída como ser humano, mulher, religiosa, profissional e voluntária. E aí, Martinha, a CNV, ela é muito potente nessa lógica de quando tu vivencia esses processos, você entender que não é pessoal contigo, né? Que a outra pessoa, ela tá tentando te desconstruir em função de uma base de crenças e valores que ela tem de julgamentos, que talvez ela te considere uma ameaça, mas efetivamente não é pessoal contigo, né? Eu acho que, para mim, assim, uma das questões fundamentais que mais eu consegui evoluir a partir do aprendizado da CNV foi estar em qualquer cenário, a pessoa pode falar o que quiser para mim, eu consigo olhar com serenidade para aquela pessoa e tentar entender o que está por trás daquela fala, né? Porque daí, quando tu consegue olhar por cima desse muro do xingamento, tu consegue conectar com uma base, tu consegue conectar com uma base de necessidades, né? A CNV trabalha com sentimentos e necessidades, né? Tu consegue pular esse muro dos sentimentos, que ela está vomitando ali, a lógica normalmente da raiva, e aí você vai lá conectar com a necessidade não atendida daquela pessoa e tu consegue construir um muro desse conflito, você consegue construir uma ponte, né? Pulando esse muro desse conflito, né? Então, é isso aí, Martinha, não dá para levar para o lado pessoal, não. A gente tem que olhar por cima desse muro dos sentimentos e tentar conectar lá dentro das necessidades para construir a partir disso, né? E o mais importante de tudo, né, gente? A CNV, ela é uma ferramenta de construção interna, de evolução ética e moral interna, né? Então, eu sempre falo, quando a gente faz treinamentos, qualificações, não tenta utilizar a CNV com os outros, utiliza contigo mesmo, né? Faz dela uma ferramenta para ti crescer moralmente e crescer a tua ética, e a partir disso, tu crescendo, as pessoas vão te questionar, né? O que tu tá fazendo? Por que tu tá mudando, né? E aí tu vai poder dizer, eu tô utilizando a comunicação não violenta, se tu quiser eu posso te explicar como esse trem funciona, né? E aí você tem a abertura para o aprendizado, porque é base da CNV também,
né, que o ser humano não aprende se não existe disposição à mudança. Então não adianta eu chegar lá no Gelson, né, dizer, Gelson, tu tem que aprender esse raio dessa CNV, que é um troço sensacional, né, e é o que a gente usualmente faz, né, e não funciona se não existe disposição, predisposição para a mudança. E a predisposição à mudança a gente gera nas pessoas pelo exemplo. Elas olhando para ti, dizendo, eu quero ser que nem essa pessoa, eu quero me comportar na situação XYZ como essa pessoa se comportou, né? E aí ela vai chegar para ti e te perguntar, aí tu tem uma abertura para gerar aprendizado, né? Se não tu querer pegar um adolescente ou um adulto e enfiar coisa lá dentro, muito difícil que vai funcionar, né? O resultado é muito baixo, né? Bom, gente, temos 10 minutos aí para perguntas, considerações, dúvidas. Não sei se consegui atender a expectativa do pessoal. Martinha, vai lá. Bom dia a todos e todas e todos, né? Na minha situação, Thiago, eu não soube como acolher a pessoa. A única coisa que eu fiz foi ficar em silêncio, né? Eu tive vontade de acolher a pessoa, mas como se tratava de um assédio moral, né? E eu vi que a pessoa realmente estava... Eu percebi, assim, eu só olhava para ela, mas eu não tinha condições emocionais também de falar nada. Então, assim, eu perdoei, mas eu falei, depois, até hoje eu fico pensando assim, como que eu poderia ter acolhido essa pessoa? O que eu poderia... A única coisa que eu falei, quando eu terminou o monólogo, né, foi falar para a pessoa assim, eu entendo, mas... E vou refletir sobre tudo que você falou. Entendeu? Mas eu não tive mais palavras e nem o que falar. Sim. E assim, Marta, às vezes a gente não precisa acolher, né? Sempre vem a lógica de você entender com quem você quer aprofundar a discussão ou não, né? Então, eu sempre falo isso para um servidor que atende público, por exemplo. A pessoa chega lá descarregando um monte de bobagem em cima de você, você precisa compreender aquele processo, entender que não é pessoal e você compreender como lidar com isso para não atingir emocionalmente você, né? Agora, outra perspectiva é essa mesma situação acontecer com o pai, com a mãe, com o filho, né? Com um parente, com um vizinho, com uma pessoa querida, que daí eu vou precisar desenrolar uma conversação ali, né? Para a gente não construir um muro nessa relação e a gente brigar e nunca mais conversar. E aí depois lá, quando um dos dois morrer, tá o outro chorando no caixão, pedindo desculpa, que a gente vê todos os dias acontecendo, né? Então, primeiro você entender se você quer aprofundar essa relação ou não, né? E com quem é que você está tendo esse conflito, né? Ou quem que comentou um cenário que foi catastrófico sentimentalmente para você, né? E a partir disso, você também lidar com uma pessoa, se é uma pessoa querida que você quer aprofundar, você diz, olha só, tipo, não concordo com o que você está falando, tô me sentindo, nunca diga você está fazendo eu me sentir muito mal, mas sim, eu estou me sentindo muito mal, porque a CNV vai preconizar que você nunca dá o poder para o outro de como você está se sentindo, né? Porque como você está se sentindo está relacionado às tuas próprias necessidades. Então é você que gerencia como você se sente, né? Então nunca dê ao outro poder, né? De dizer você faz eu me sentir mal. Nossa, que poder que eu tenho, né? Faço você se sentir mal. Então é uma construção bastante complexa e tem que aprofundar muito o entendimento de onde vêm os nossos sentimentos e como o não atendimento das nossas necessidades dispara os sentimentos, né? E a partir disso, tu dizer, ó, não estou bem emocionalmente e amanhã a gente vai precisar sentar e conversar sobre isso quando eu estiver melhor, né? Então, de novo, é você entender se você quer aprofundar a nossa conversação dependendo do nível de relação que você tem com essa pessoa, né? E você ter o seu tempo, né? E você ter uma expressão autêntica de dizer, eu não sei como lidar com isso agora, só estou me sentindo muito mal. E talvez amanhã a gente consiga conversar. Mas eu não concordo com o que está sendo comentado aqui, mas nesse momento eu não consigo falar. Então o Marshall citava isso, né? Quando
o filho dele fazia alguma arte lá, ou brigava com ele, né? Ele dizia, olha, filho, minha vontade é te dar uma chinelada e te mandar para o teu quarto. Mas eu sei que isso efetivamente não vai auxiliar no teu processo de educação. Então, tu senta aí e espera umas 2 horas para eu refletir aqui o que é melhor que eu possa fazer para apoiar no teu crescimento e no teu desenvolvimento, a fim de que eu fiquei muito frustrado com a conduta que você teve, né? Então, você também tem que construir esse processo com outra pessoa e percebe que eu estou sendo vulnerável, que eu estou dizendo, eu não sei o que fazer, mas você vai ter que ajudar agora a compreender esse processo que você desencadeou isso, né? E talvez nós vamos chegar de novo naquele lugar que é num perde-perde, que os dois vão sair perdendo numa lógica de um olhar físico puramente, para ali na frente nós dois ter o ganha-ganha de coração, nós ter aquela felicidade genuína e se sentir mais fortalecidos, né? Então, é complexo, as relações sociais são complexas, a gente tem que entender isso, né? Então, todo momento esse jogo, né, de eu estar invadindo o espaço do outro, o outro está invadindo o meu espaço, isso só funciona através da comunicação, a gente tem que conversar e dizer, não tá legal para mim, não tá bom aqui tá bom, né, agora não tá de novo, e assim a gente vai construindo. A Marielle colocou, preciso de uma formação de CNV, todos nós precisamos, Marielle, todo dia uma coisa diferente, né, eu estou há mais de 10 anos aí nessa caminhada, e todo dia uma situação diferente, e a gente vai aprendendo uns com os outros, né, sempre a construção coletiva. Alguém mais quer colocar alguma coisa? A Márcia disse que também quer. Vamos providenciar isso, Jennifer. Obrigado, Marielle, agradeceu por o nosso momento aí. Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida, consideração, críticas? A CNV... Fala, desculpa. Eu ia te dizer, Tiago, quantos insights, eu estava aqui anotando, eu fiz várias anotações, vários bilhetinhos, aprendi muito contigo hoje, eu acho que muito conteúdo para buscar ainda, de fortalecimento, de conhecimento pessoal, a gente é colega, né, então quando tu estiver por aqui, pode ter certeza que eu vou te perguntar muitas coisas ainda, porque tu levantou vários insights aqui, a Jennifer de hoje sai com muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas anotações, muitas coisas para buscar. Eu quero te agradecer por esse momento, tá, Tiago? Aprendi muito contigo e tenho muito a aprender. Obrigado. A Mônica colocou CNV para uma vida inteirinha, né? Eu diria que uma não dá conta, eu acho, porque quando você vai aprofundar, né, a CNV, o Marshall, que desenvolveu a CNV, ele foi entender como Martin Luther King, Gandhi e outros tantos, né? Eu gosto até de citar Jesus como um exemplo de não violência, né? Como eles geraram uma série de transformações sociais sem necessidade de matar ninguém, sem necessidade de pegar uma arma, né? Simplesmente pelo compromisso da verdade, né? E quando você vai aprofundar a não violência, né? No seu âmago de fato, nossa, mas é um mar sem fim. Você chega numa lógica de violência, né? Só para citar um exemplo, assim, quando vou para um rodízio de pizza e com 5 pedaços eu já estou super satisfeito e como mais 5 de gula, enquanto eu estou sendo violento com o meu próprio organismo, né? Então o conceito da não violência, ela transcende assim a nossa vida de uma forma sensacional, assim, né? E realmente assim reposiciona esse pensar de como eu posso me melhorar, como eu posso crescer, como eu posso mudar. A gente realmente para de julgar os outros, eu digo, não é nem por não querer julgar, mas a gente vê que tem tanta coisa para transformar dentro de si que não dá tempo de julgar o outro. E a gente fica só nesse trabalho interno aqui que, cara, tipo, não tem mais nem tempo para julgar as outras pessoas de tanto julgamento interno e transformação interna que a gente tem para fazer, né? Então, acho que é isso. Ó, a Pauline deu um obrigado aí, um abraço para a Prof. Helena. Prof. Helena é minha mãe, né? Minha mãe deu aula a vida inteira, né? Tá com 74 anos, se aposentou ano passado, com 73, né? Sou suspeito de falar da minha mãe, né? Mas é um grande exemplo para mim. Estamos nesse momento um pouco mais delicado aí, mas vai dar tudo certo. Vai lá, Márcia. Eu
muitos links, tá? E o videozinho da galinha, eu vou hoje receber uma escola que eu trabalho também com cavalos, né? Cavalos, cachorros, e fazem tudo parte da terapia. E eu, na hora que eu estava vendo o vídeo, eu pensei, poxa, o vô e a avó tem umas galinhas ali, eu acho. Postei o link do vídeo ali no chat, se alguém quiser olhar de eu novo. achei perfeito. E eu assisti esse fim de semana o filme Meu Filho, Nosso Mundo, que é do autismo, e tem um momento que o menino fala, eu conversei com o cavalo. E talvez isso me fortificou realmente de hoje dizer que tu consegue conversar com o animal, né? Pode conversar com ele, ele vai te dar a resposta. Então, assim, para mim, essa aula foi tem um jeitinho, né? Tá? Sim. Tem um jeitinho. E, Márcia, eu moro em Colinas, tá? Um município de 2.800 habitantes, tá? E eu tenho um vizinho, senhor já de mais idade, e lá tem, ali em casa, né, a gente vive meio que em comunidade, então tem ovelha, tem ganso, tem gato, tem galinha, tem coelho, tem a bicharada toda, né? E ele conversa com os animais. E eu entendo, né, e eu realmente gosto muito de estudar a história de Francisco de Assis, né? Inclusive estive lá na Itália, em Gubbio, onde ele conversava com um lobo, e o lobo tá lá, enterrado dentro da igreja até hoje, né? Então, assim, eu sou o que vai botar pilha e vai dizer, não duvide quando uma criança diz que conversa com os animais, que tem muito exemplo aí na nossa sociedade que isso funciona. Sim, eu tenho meu espaço em Arroio do Meio. Eu trabalho em Lajeado, que maravilha. com constelação, mas com os animais é aqui em Arroio do Meio. Ótimo, ótimo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Pessoal que está saindo, muito obrigado pela presença, muito feliz de fazer essas trocas conosco, e a gente pode conversar mais um pouco aí, desde... Se alguém ainda quiser fazer colocações, perguntas. Tiago, só agradecer, tá? Obrigado. Aprendi muito. E agradecer a todos pela formação de hoje. Excelente. Obrigado. Muito obrigada também, Tiago, foi muito bom. Eu também, desde criança, converso com galinhas e plantas. E aqui, ó, tá aqui do meu lado, aqui, ó. Maravilha. Eu também gostaria de agradecer e vou falar uma curiosidade, vamos dizer assim, Tiago. Eu vi uma pesquisa de cientistas chineses, eu até achei interessante, chineses que querem traduzir o que os nossos pets falam para a gente. Já pensou, a gente entendeu que um cão está latindo, um gato está miando? Achei bem interessante, é uma pesquisa real de chineses. Maravilha. Então, até mais e gratidão. Obrigado. Abraço a todos. Valeu, Gelson. Eu vou só tirar um print nosso aqui para registrar o nosso Ah, momento. sim, o pessoal que está aí, abre as câmeras, por favor. Só se alguém está no banheiro, daí pode ficar fechado, né? Senão abre. Boa dica, Thiago. Todo mundo pronto? Então, vou tirar 1, 2, 3 e foi? Foi. Tá, muito obrigada, pessoal. Valeu, gente. Alegria de te ouvir. Tchau, tchau. Feliz de te ouvir, Thiago. Um abraço para todos. Obrigado, um abraço. Gratidão aí, Thiago. Thiago, um abraço para ti. Valeu, até logo.